Libertar, despertar, levar, vem repreender todo o mal, toda dor, toda enfermidade, todo mal-estar, Senhor. Nos ajude a oferecer a Ti um genuíno culto de louvor, de gratidão, de exaltação ao Teu nome, Senhor Jesus. Estenda Tuas mãos sobre nós, repreende todo o mal, Senhor, e opera neste lugar. Salve as almas, Senhor, liberte as vidas. Precisamos, Senhor, do Teu agir, do Teu operar. Abençoa o grupo dos senhores, a liderança, os componentes. Tome Tuas mãos, Senhor. Recebe a honra, a glória, o louvor e manifesta o Teu poder aqui, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Santo povo de Deus, como Pai do Senhor, nós somos gratos a Deus que Deus nos concede mais uma oportunidade, De manhã nós tivemos a oportunidade de aprender mais um pouco de Sua palavra, de Suas promessas. Suas promessas estão aí para ser cumpridas, outras já cumpriram. Independente se nós aceitamos ou não, elas vão ser cumpridas. E assim é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 96, ela nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses são povos, são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante da sua face. Força a formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozijem-se a terra. Brame o mar e sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques. Antes a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Amém? Aleluia! Saúde, igreja, Papai Senhor. Amém! Eu estava conversando aqui com o pastor, dizia a ele, eu quero enxergar também na igreja. Eu me sinto muito honrado. Vocês nem sabem a alegria, o tamanho da felicidade que eu estou nesse momento de estar nesse lugar. E ser incumbido de trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, Jesus. E durante as saudações aqui, as oportunidades, eu já comecei a sentir a presença de Deus, porque quando eu li esse texto, Deus me falava algo sobre gratidão, me falava também sobre a gente procurar Ele para saber o porquê das coisas, o porquê que está acontecendo. Porque muitas das vezes, assim como foi com Gideão, no começo do capítulo 6 do livro de Juízes, a Bíblia começa dizendo que os filhos de Israel fez o que parecia ser mal perante a face do Senhor. E o Senhor liberou os midianitas para ir contra o povo de Israel. E quando chega mais adiante, a Bíblia diz que os midianitas e que os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Eu quero dizer uma coisa para você. A causa não era os midianitas. O midianita é o efeito do nosso pecado, é o efeito do nosso erro.
E a gente às vezes questiona Deus nesse sentido. Por que nos sobreveio tudo isso? E a gente se encontra em certas situações que a gente quer porque quer que Deus resolva sem a gente assumir um posicionamento. É preciso ter posicionamento para trabalhar na obra. Para dizer que adora a Deus, é preciso ter um posicionamento. E eu aprendi na Bíblia que adoração não é simplesmente dar glória ao Senhor, é uma esperança, é uma expressão de adoração, glorificar o nome de Deus. Cantar um hino bonito é uma expressão de adoração. Mas a Bíblia me ensina, e eu quero te passar essa experiência hoje, que quando Deus pediu a Abraão seu único filho como sacrifício, Abraão nem questionou. E quando ele chegou perto do lugar do sacrifício, ele disse aos servos dele: esperem aqui, porque eu e o menino vamos adorar e voltamos. Abraão não sabia não o que Deus ia fazer, que Deus ia devolver o filho, não. Mas naquele momento eu aprendi o que era uma verdadeira adoração. A Bíblia diz que Abraão colocou Isaac no altar, para resumir, e quando pegou o cutelo, o anjo de Deus falou com ele: não, Abraão, não sacrifique o teu filho, não sacrifique o teu filho. E eu entendo que ali Abraão me ensinou o que é uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração é vida no altar. É entregar a sua vida no altar. Essa é a verdadeira adoração. É você se encher aqui dentro e transbordar lá fora. Porque eu percebo, misericórdia, que tem muitos em nosso meio que têm vindo à casa de Deus, se alimentam da mesma palavra, têm o mesmo sacerdote, porque uns frutificam e outros não. A palavra nem é essa, nem seria essa. 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia nos fala sobre Ana e Penina. A Bíblia diz que todo ano, Eucana tinha uma mulher que era Ana, mas ela não frutificava, ou seja, não gerava. Mas a Bíblia também diz que Eucana tinha uma segunda mulher chamada Penina. E Penina aborrecia muito a Ana. Eu não sei qual é o aborrecimento que você está passando, não sei como tem de aborrecido, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus te chamou para dar frutos. Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar apertado para se malhar trigo. Se malhava trigo na eira, no campo aberto. Ele malhava trigo no lagar, no lugar de fazer suco de uva, no lugar onde pisava as uvas para fazer o vinho. Um lugar que seria de alegria agora é de processo. E eu quero te dizer que se Deus te colocou nesse processo, meu querido, é para você ser vitorioso amanhã e saber que você tem que ser grato por todas as coisas. A gente geralmente é muito ingrato, principalmente, eu vou ler o texto aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, é uma palavra conhecida. Talvez eu não fale aqui nada do que você não ouviu, mas eu tenho certeza que Deus vai te lembrar de algo para transformar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado a partir do versículo 1. Eu quero ler o texto todo. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa.
e ela disse: sua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Então disse ele: vai, pegue para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A tradução King James fala uma coisa muito interessante nesse texto. Nesse último versículo, a Bíblia King James vai mais longe. É o mesmo Deus da Bíblia King James e da nossa Bíblia, dessa Bíblia que eu estou lendo. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai em paz, vende o azeite, paga a tua dívida e vive em paz, tu e teus filhos. Tem algo mais caro do que a paz de Deus em nossas vidas? Tirando o sangue derramado na cruz. Aleluia. A Bíblia começa aqui dizendo, que Deus ministrou ao meu coração quando eu li esse texto, é que ela tinha um marido temente a Deus, e me parece, categórico até na Bíblia dizer isso, que aquele marido levava muita coisa sobre Deus para dentro de casa. Eu creio que ela conheceu a Deus através do marido dela. Eu creio que ela verdadeiramente se aproximava de Deus através do que o marido dela ensinou, dos testemunhos do marido dela. E eu tenho uma pergunta para te fazer esta noite. Tem testemunho em casa? Tem testemunhado as coisas de Deus em tua casa? É só uma pergunta, não responda. Eu não vou mandar você perguntar ao irmão do seu lado, isso aí é entre você e Deus. Porque às vezes a gente na igreja até adora, a gente na igreja até louva o Senhor, a gente na igreja até abraça o irmão, mas quando chega para os nossos dentro da nossa casa, a gente se restringe, a gente é muito reticente para mostrar as coisas de Deus. E eu estou falando de ler a Bíblia dentro de casa, que isso já é uma obrigação. O que eu estou te dizendo é mostrar o que a palavra de Deus já fez através da sua vida, já fez em sua vida. A Bíblia diz, foi falado aqui pelo irmão, que eram 10 leprosos, e Jesus disse a eles: vai e se mostra ao sacerdote. Era porque o sacerdote naquele tempo era que dava o aval, se está curado ou não, se foi sarado ou não. É interessante que antes de eles chegarem ao sacerdote, eles se viram curados e eles estavam no caminho. Você que busca uma cura, eu quero te dizer que a cura você vai encontrar no caminho. No caminho, não em um caminho. A Bíblia diz que Jairo buscou a Jesus porque a sua filha estava enferma. Encontrou Jesus. Olha que coisa interessante, que eu já tinha notado, talvez você até já tenha notado isso. A Bíblia diz que Jairo chegou até Jesus, e na maioria das Bíblias diz que a mulher do fluxo de sangue, que está inserida nesse mesmo contexto, se esforçou em alcançar Jesus.
Jairo era um dos principais da sinagoga. Então eu posso imaginar aquela multidão que apertava Jesus, abrindo o caminho para Jairo passar para conversar com o médico. E a mulher lá, fraca do jeito que estava, 12 anos. E a Bíblia diz que na mente dela ela dizia: se eu. Olha como ela tomou a posição. Se eu tão somente tocar na orla, eu sei que serei curado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se vê daqui a um ano? Em que lugar você se vê daqui a um ano? Como você se vê no meio da sua família daqui a um ano? Como você vê a sua família daqui a um ano? Eu quero ver a minha família toda no altar. Uma coisa é interessante. Onde foi que aquela mulher encontrou Jesus? No caminho. No caminho tem cura, meu irmão. Deus vai estancar esse sangue que está se esvaindo em sua vida. Você não está, às vezes, nem percebendo que Jesus está tão perto de você, querendo te curar, e você está correndo para um lado e para o outro. Misericórdia, meu Pai. Deixa eu entrar aqui nesse texto. Aleluia. Eliseu disse: que tinha eu de fazer? Você sabe uma coisa interessante? Às vezes a gente ora tanto a Deus e quando Deus mostra o que, é que a gente tem que fazer, isso aí não. Isso aí eu não vou fazer não. Eu nem falo. Eu nem falo com fulano. Nem falo com ciclano. Leva uma palavra de bênção para fulano. Nem falo com ele, como é que ele vai aceitar? Deus mandou você levar, não se importe como se vai receber ou não. Deus mandou você ir, meu querido, vá. E às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas e a gente fica: será que foi Deus mesmo ou foi meu pensamento? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. A gente quer procurar prefeito, quer procurar até quem não é prefeito ainda, para nos ajudar em uma coisa que só Jesus pode. E a gente procura um ou outro. A gente tem até procurar dos vizinhos antes de procurar Deus para nos dar a direção. Deus está te falando esta noite. Eu ainda estou aqui. Eu ainda ouço a sua oração. Aleluia. O que é que tem em casa? Tem gente que tem algo tão valioso de Deus e está deixando no armário. Vou guardar, porque é precioso demais para gastar com qualquer um. Vou esconder, porque eu não quero que ninguém veja o que Deus já me deu. Antes fosse, como dizia um professor meu, antes cesse a gente pensar assim: não vou dar ninguém, porque ninguém merece. Nem tu. Me desculpe dar essa notícia, eu não mereço nem tu. Perdoe por te trazer essa notícia. Abalou, foi? Não, né? Porque é difícil dar glória como o Senhor é verdade. É difícil amar a mãe. Era difícil amar a mãe. Não, né? Porque é difícil dar glória como o Senhor é verdade. É difícil amar a mãe. Era difícil amar a mãe. Em hebraico, aramaico, a gente não entende nada. Se já é uma prova para você ler Bíblia, continua sendo provado então. Porque é a Bíblia que nos faz conhecer o Deus da Bíblia. Aleluia. Acende a candeia, o azeite estava lá. Vai precisar beber alguma coisa para acender a lâmpada. A Bíblia diz que ela acendeu a lâmpada. Diz o que? Depois que varreu? Ah, entendi. A lâmpada vai te mostrar o que é que tem de sujeira
por que tu perdeu, por que tu não encontrou o que estava procurando. Vou voltar para o texto. Aleluia. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. É interessante. Quando a gente lê esse texto, a gente imagina logo que vizinho é que mora ao lado. Mas o Espírito Santo me trouxe à mente que a gente vê menos o vizinho do que as pessoas que a gente trabalha. A gente vê muito menos o vizinho do que quem está no colégio da gente, onde a gente estuda, o lugar que a gente frequenta mesmo. Esses são os teus vizinhos. E eu não sei se você se sente assim ou não. Às vezes, você está no lugar, quem tinha o azeite? A mulher que procurou Deus. Quem tinha as vasilhas vazias? Os vizinhos. E às vezes, a gente se encontra nessa posição. Só você tem azeite. Só você é vaso no lugar. Eu não quero te colocar num patamar de varão perfeito, não, porque é Deus que faz isso. Mas deixa eu te dizer só uma coisa: vaso tem que andar destampado, meu querido. Tanto para encher quanto para transbordar. Porque eu aprendi também que vaso não derrama, vaso cheio transborda. Amém? É interessante que essa mulher parece que tinha uma moral muito boa com os vizinhos. Qual foi o último dia, nesse contexto de vizinho, ser qualquer um que você encontra no seu dia a dia, que você deu bom dia a um vizinho seu? Qual foi o último dia que você disse ao seu vizinho: Deus te abençoe? Qual foi o último dia que você disse ao vizinho: meu vizinho, eu vou orar aqui pela sua vida, e Deus vai te tirar desse processo? Qual foi o último dia que você mostrou que tem azeite ao seu vizinho? Aleluia. A Bíblia diz, meu querido, que assim ela fez. Entrou em casa, fechou a porta, porque, olha só, a vida dessa mulher já não estava boa, porque a gente sabe que viúva na Bíblia, entre aspas, é uma coitadinha. Ela não pode trabalhar, a esperança dela é depositada nos filhos, mas agora, os credores bateram na porta e querem levar os 2 filhos. A Bíblia diz que filho é herança. Eu comecei a entender o que Deus queria me falar. Não negocie a sua herança. Troca as coisas de Jesus. Tudo que foi conquistado na cruz, a gente troca assim. É R$10, é 30. Só mudam hoje as moedas, mas é a mesma traição de Judas. A gente nem percebe que Jesus passou naquela cruz para dizer que está consumado. A gente nem percebe, nem dá valor a essas coisas. Jesus sempre perdoa. Ultimamente até ímpio está dizendo: Jesus vai voltar. Está voltando, não vai voltar, não está voltando. Até o ímpio diz. Mas o que a gente tem feito para valorizar o que ele fez na cruz? É isso que ele tem que buscar em nossas vidas. O azeite que está em mim e você tem que ser multiplicado. Deve ser assim mesmo. A Bíblia diz. Aleluia. A gente às vezes
participa de tanta coisa de Deus, a gente fala muito sobre Deus, mas conversa pouco com Ele. Deus é Deus de intimidade. Como eu estava falando, a vida daquela mulher já não estava legal. E quando vieram aqueles credores querendo levar a herança dela, ela recorreu a Deus. Recorreu a quem podia ajudar, quem dá uma direção. E aleluia, glória a Deus. Às vezes nos coloca em certa situação, sabe para quê? Para a gente ter intimidade com Ele. Porque Ele não é Pai só na letra, não. Ele é Pai presente. Socorro de presente na hora da angústia. Duas coisas a gente pode fazer para que a gente perca dentro da crise. A primeira delas é não contar nada para ninguém. E a segunda é sair contando tudo para todo mundo. Todo mundo que parece até ter hora que encontra os crentes, que parece até que escuta e que sofre mais. E eu acho isso chato, né? O crente tem azeite do céu, tem palavra de boa nova, tem palavra de transformação, tem palavra de cura. E é chato ficar ouvindo essas coisas. Mas a gente procura quem? Antes de procurar Deus, prefere procurar o vizinho. Aliás, a Bíblia diz que o vaso é emprestado. Pediu emprestado tem que devolver. Pediu emprestado tem que devolver. Não sei que Deus está direcionando isso. Foi emprestado, devolva. Porque não é seu. Talvez se tu orasse, Deus até te desse algo melhor. Para até emprestar essa pessoa que te emprestou. Mas não ora. Quando ora cobrando, não sabe o que é chegar aos pés do Senhor e dar uma adoradazinha de leve, dizer que Ele é todo poderoso, dizer que Ele é lindo, dizer obrigado, Deus. A minha vida está assim. Obrigado, porque ainda tenho uma vida para te adorar. Já quero encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha escrito algumas coisas assim aqui, mas Ezequiel, eu escrevi até no celular. A primeira vez que eu usava o celular só para marcar o tempo. Mas como tem um relógio pequenininho ali, que ele entrou de óculos. Mas assim, misericórdia. Ainda quando os vasos estavam cheios, mesmo com o vaso cheio, aquela mulher foi de novo. Está tudo cheio. O profeta deu a resposta: vai, vende, paga a tua dívida e vive em paz. Tu e os teus filhos. Aí eu anotei algumas coisas aqui para dizer aos irmãos que a gente às vezes tem uma insanidade temporária que parece que não sabe discernir o que é necessidade e o que é prioridade. Mas vou te contar uma coisa aqui para você entender o que é uma coisa e o que é outra. Estou com sede, muita sede, no deserto, e eu encontro um poço, um tanque, um lago, e quando eu me abaixo para beber água, vem alguém, me dá um caldo, como a gente fala. A minha necessidade era matar a minha sede, mas a minha prioridade agora é respirar. Deus tem que ser o ar que respiramos. Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas. Aquela mulher procurou primeiro quem? Deus. Prioridade. Quando o profeta disse: vai, pede vasos vazios, misericórdia, o que é que tem a ver? Eu precisando de outra coisa, de tanta coisa, e Deus manda eu vir pegar vaso vazio. Mas ela nem reclamou igual a gente, né? Nem reclamou. E a gente fala tanto do povo de Israel, que
ali, ao vivo, e o povo reclamava, a gente é até pior, porque a gente sabe de coisas sobre Deus que eles nem sabiam. A Bíblia nem estava escrita naquele tempo. E a gente chama os israelitas de miseráveis. Esse povo que Deus escolheu, é verdade, é o povo que Deus escolheu a mim e a ti também. E a gente está sempre cocheando, foi até falado aqui, eu falei, daqui a pouco vamos falar metade da pregação aí agora. Falaram aqui já, cocheando entre dois pensamentos, o plano B em minha vida. Se você serve a Deus, meu Deus, se você tem azeite, se disponha, porque eu entendo uma coisa: quanto mais o vaso transborda, mais tem azeite gerado dentro do vaso. Nós precisamos entender que, embora nós sejamos fracos, nós somos temerosos. Jonas, Deus mandou ele levar uma palavra de concerto lá para Nínive, todo mundo conhece a história. Jonas foi nada, doía, sabendo que era o povo de Nínive. Mas, como diz um colega meu, porém, entretanto, todavia e contudo, se fosse uma palavra de bênção, o profeta vai até a pé, eu vou agora. Não der conselho que ninguém quer entregar. Por quê? Irmão, o que ele vai dizer de mim? Se ele falar de você, está falando de Deus. Se você tem certeza que foi Deus que mandou você dizer, abra a boca e transforme esse azeite. Agora eu vou encerrar de verdade. Nós temos costume, nós que eu falo ser humano, de querer agradar o outro. A gente gosta muito de alguém que dê tapinha no nosso ombro, mas é na crise que a gente reconhece os amigos, a gente sabe quem são os amigos. É na crise do nosso amigo, vou colocar o contrário agora, é na crise do nosso amigo que ele descobre se eu e você é amigo dele ou não. A gente gosta muito de defender a Ana, porque foi da vida de Ana um milagre, mas às vezes estamos fazendo o papel de Penina. Deus te encheu para a glória dele, não foi para a tua própria. Entenda que você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é vaso, meu irmão. Você é vaso, minha irmã. E a gente arranja tanto argumento para dizer que não vai. Aqui a gente tem pessoas que trabalham com maquinário. O irmão Edson ali é pedreiro, ele usa uma maquita, olha só. A gente é igual essa maquita na mão do pedreiro. Ele que sabe a direção. Ele que sabe o quanto pode usar. E depois ele limpa e guarda em lugar seguro. Se disponha, meu irmão. Se disponha, meu irmão. Você nem sabe o que Deus tem guardado para você quando você estiver no caminho. Porque é nesse caminho. E uma coisa entenda, meu Deus. Se você não vê Deus fazendo na sua vida, tenha certeza que através da sua vida Ele vai fazer. Amém? Eu agradeço até aqui me ajudou o Senhor. Deus em Cristo os abençoe e esteja orando por nós. E somos também carentes de nossa. Amém?